Muito bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda live. A gente vai falar sobre como identificar. Hoje a conversa vai ser muito sobre a questão de entender a inovação e como que a gente pode pensar ela para gestão pública e para a questão do governo mais inovador, um governo que esteja acompanhando essa transformação digital, né, que está acontecendo em várias instâncias da nossa cultura, das nossas sociedades. Em diversas escalas, em diversas práticas cotidianas ali. Então, pensei muito a aula de hoje para a gente conversar um pouco sobre isso. A gente vai falar de alguns frameworks, deixa eu até passar aqui. Só que antes da gente entrar mesmo no conteúdo, queria brincar um pouco, vamos brincar um pouco de cama de gato, né? A ideia seria ver o que vocês acharam do exercício, o que vocês acharam do material que estava lá, quem teve tempo de ler, se não tiveram tempo de acompanhar ainda. Queria ouvir um pouquinho, assim, o que vocês... Como é que foi o contato de vocês a partir da nossa primeira aula, assim. Alguém se arrisca? Ninguém teve tempo de observar lá? Só a Manuela que conseguiu acessar ali. Olá, boa noite, pessoal. Professora, são os materiais da bag da temática 2, isso? Não, da temática 1. A temática 2 vai ser para semana que vem. Eu baixei alguns, mas não... Eu dei só uma passadinha rápida lá, nem... Não consegui me organizar para entrar neles. Ah, não, beleza. Mas nessa passadinha rápida, assim, qual foi sua percepção, assim? Conseguiu ter alguma percepção, assim, ou ainda precisa analisar mais? Não, eu tenho que analisar mais, na verdade, porque no dia da aula eu baixei eles, da aula passada, estava olhando, organizando aqui, mas confesso que eu saí correndo da última aula, consegui ficar até o final e também não, depois, não consegui mais atuar depois no material. Ah, beleza, então. Vou dar uma puxada rápida aqui, vamos ver se eu... Olha, eu não tinha colocado um prazo, porque como a gente vai elencando as coisas, vai puxando assim a partir das aulas, eu acho que eu estava pensando assim, a gente tem a aula, os materiais, eu dou sempre o material no dia, né, na semana que a gente vai ter aula, e daí vocês exploram o material na semana até a próxima aula, e daí a gente conversa um pouco sobre eles. Então, a dinâmica é assim, né? Tem bastante conteúdo lá, alguns vocês vão ver que, na verdade, são relatórios, né? Vou dar um pouquinho de curadoria. Então, como ainda não deu tempo de vocês verem, eu vou comentar um pouco sobre eles. A ideia é que eles fiz uma curadoria leve ali em relação a algumas questões que a gente pode utilizar como base para a gente ir pensando, né, como a gente quer transformar, como a gente quer participar desses processos de digitalização em termos de produzir mudanças significativas na sociedade, né? Então, a primeira questão que está ali naqueles materiais é a gente ter essa visão crítica, né, sobre a nossa relação com a tecnologia, por isso tem ali, vocês vão ver que tem um conteúdo ali que está voltado para a filosofia da tecnologia, né, e como a gente interpreta, como a gente se apropria tecnologicamente, e tendo uma visão que não é determinista, né, que a gente não vai chegar em determinada instituição dizendo que a gente vai resolver tudo porque a gente tem um software mais avançado, um software mais qualificado ali, ou porque a gente tem máquinas melhores. Então, a ideia é a gente ter essa percepção assim. E preparar, o objetivo desse conteúdo inicial, né, que é mais de ciência e tecnologia, é pensar, dar um arcabouço para vocês poderem olhar depois para os relatórios, poder olhar sobre o que está acontecendo em termos de avanço tecnológico aqui no Brasil, não só no Brasil, mas, né, enfim, pensando, eu foquei bastante no local aqui, mas dá para a gente pensar também em outros espaços, não é uma coisa restritiva só do nosso país, é a maneira como a gente interage com a tecnologia como um todo. Então, a ideia é que esse conteúdo prepare vocês para vocês poderem analisar esses relatórios depois, tendo, né, esse olhar, né, para o que está acontecendo ali, por que está acontecendo e como que a gente pode, né, participar ali transformando isso.
Então, o objetivo é esse. Tem 9, no exercício daí tem 9 perguntas que, como eu comentei, não precisa responder tudo, né? Para você, a ideia dessas perguntas aí respondendo no decorrer da disciplina, e ela vai estar muito relacionada com o que vocês escreveram lá no post-it que vocês desejam transformar, né? Seja isso uma coisa que vocês estão pensando para o trabalho mesmo, ou algo que vocês imaginam assim de maneira um pouco mais abstrata ainda, ou mais ideológica. Mas a ideia é a gente ir tentando ancorar isso ali dentro de uma realidade que está considerando a complexidade que é a gente produzir uma transformação digital ali que realmente seja significativa e não seja só algo que a gente está pensando a partir de uma percepção mais vaga que a gente tem das coisas. E a aula de hoje vai ser bastante para a gente pensar e falar sobre isso, né? Deixa eu passar aqui. Então, os tópicos de hoje vão ser sobre inovação e transformação digital, no sentido da gente entender como está se relacionando com o conceito de governo digital. E a gente vai analisar uma revisão de literatura muito focada nos frameworks, né, de políticas de governo digital, como elas são postas e como elas estão sendo aplicadas, né, nessas últimas décadas, né, a partir do conceito de governo digital, e como elas estão sendo aplicadas em particular no Brasil. A gente parte da influência das tecnologias, né, da informação, das famosas TICs, tecnologias da informação e da comunicação, e como que elas estão, por que os governos eles passaram, né, a adotar essas práticas, essas novas maneiras, por que a gente está tendo disciplinas como essa aqui? Por que a gente está falando de design, por exemplo, vou pensando em governo? Por que a gente está procurando outras estratégias para tornar essa governança um pouco mais interdisciplinar e fazer uma análise de caso, que a gente vai analisar a plataforma do GovBR mesmo. Não sei se vocês têm muito acesso, se vocês têm muito contato com ela, tem gente que tem bastante contato, tem gente que tem menos, mas ela foi um estudo bem interessante sobre a maneira como o Brasil aplicou a framework de política de governo digital e que está tendo frutos, né? Pensando, então, na questão da transformação digital, né, ela pode ser entendida como esse processo de utilização das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação, para gerar soluções que estão buscando inovar em larga escala os problemas que a gente tem no mundo, que algumas pessoas chamam de wicked problems, a gente vai falar um pouco deles mais para frente também, porque o design, algumas porcentagens do design ali também estão lidando muito com essa questão de resolver esses problemas complexos, né? Os wicked problems seriam esses problemas que não têm uma solução fácil, né? Por exemplo, vamos resolver a fome, ou vamos resolver a questão da sustentabilidade, assim, não é uma coisa que só vai seguir ali uma estratégia simples e vai resolver para todo mundo, então são problemas bastante complexos. E é interessante pensar que esse processo de transformação digital, ele não está pensando, ele está pensando a tecnologia como um meio, ela não é o fim, o objetivo não é a gente chegar na geração da tecnologia, o objetivo é que a gente se aproprie dela para dar conta de questões que estão ali no cotidiano, questões que estão causando problemas ou que poderiam facilitar a vida das pessoas, né? Então, essa ideia de transformação digital, ela está muito associada a um pensamento estratégico, né, do que ficar focando na tecnologia em si, né, de pensando na tecnologia de agora a gente usa celular, então todo mundo tem que migrar para o celular, porque o celular é mais moderno, é uma tecnologia mais complexa, mais nova. A ideia não é essa, a ideia é que é estratégico a gente migrar algum tipo de serviço para o celular, porque as pessoas vão conseguir acesso a esse serviço mais fácil, mais rápido, isso vai facilitar a vida delas. Então, esse pensamento estratégico ao redor da tecnologia, né? E daí eu queria também trocar uma ideia aqui com vocês em relação a tecnologias da informação. Como que o nosso modo de interagir com as pessoas e com os serviços ele tem mudado a partir da implementação e do avanço dessas tecnologias? Oi, Manuela. Só para responder a tua pergunta aqui, eu sou formada em design gráfico. Como é que vocês acham que as tecnologias estão influenciando assim, no dia a dia de vocês? Oi, prof, consegue me ouvir? Consigo sim, pode falar. Então, teve uma disciplina que a gente fez, acho que foi como que a tecnologia ela foi feita pensando nas pessoas,
Não tem como pensar em tecnologia sem associar entre aspas. Foi só para mim que cortou ou cortou? Cortou sem áudio da Ah, Manuela aqui. deu uma cortada, Manuela. Acho que ela caiu, vamos ver se ela volta. Enquanto isso, se mais alguém quiser comentar. Ela voltou. Oi, Manuela, nos ouve? Desculpa. Sem problema. É um Não problema de tem. tecnologia da informação ali. Estamos vendo na prática. Exatamente. É, a questão de hoje em dia, a gente no ambiente de trabalho e até um pouco assim na vida. Acho que deu outra cortada. Não sei se é conexão. Prof, para não atrasar a aula, eu prefiro participar no momento posterior. Eu vou ali reiniciar meu modem. Ah, beleza. Sem problema. Mas aí, estamos testemunhando na prática uma maneira como, né, a nossa maneira de interagir está sendo afetada pelas tecnologias da informação. Pode falar, Dama. Viabilizada e afetada, né? Os dois lados, né? Então, Exatamente. acho que acho que assim acho que foi o professor Francis Mar que comentou também numa das integrações, né, que até antes da pandemia estava tudo engatinhando, né, no sentido do ensino remoto, por exemplo, né? Então, hoje não se ampliou muito o leque, né, pra, porque se conseguiu viabilizar o ensino remoto, a educação à distância, né? Então, as tecnologias, as plataformas vieram para isso, né? Eu costumo dizer também, assim, eu comento aqui em casa, né, com a minha família, que a gente tem inúmeras pessoas que, assim, quem está mais imerso na tecnologia, né, que nem eu sou da área de TI, a gente costuma dizer assim que a tecnologia ela veio para trazer para perto pessoas que estavam longe e também para afastar pessoas que estão perto, né? Acabam então hoje tem todos os lados, né? Tem que saber dosar algumas coisas, né? Então aí os mensageiros instantâneos, aí WhatsApp, ligação de vídeo, né? Foi possível incluir um rol de pessoas que estavam, tipo, familiares distantes há muito tempo, conseguiram se falar, se ver ali numa videochamada, tudo viabilizado por plataformas tecnológicas, chamada de vídeo, né? Então, é algo que vem para mudar a maneira que a gente vive mesmo, né? E incluir. O que eu comento aqui em casa é assim, né? Tem joguinhos, lógico, não os de aposta aí que estão tirando, colocando aí, comprometendo o orçamento de muita gente, né? Mas coisas simples, assim, joguinhos no celular, no smartphone, ou o próprio fato de interagir com o aplicativo ali, tá certo? Que acaba ficando, não sei se fica mecânico ou não, né? Mas essa interação acaba forçando também as pessoas a usarem um pouco a cabeça, sabe? Mudam de lugar, muda o design uma hora, outra ali, as pessoas vão trabalhando, né? Vão trabalhando a cabeça e eu acho que assim acaba melhorando assim, né, a qualidade, incluindo as pessoas num, num mundo que elas não estavam e viabilizando muita coisa. Assim como o ensino acaba viabilizando a parte dessa aproximação com familiares que estavam distantes, então acaba ficando inserindo as pessoas em situações que elas não estavam antes, né? Para o bem e para o mal também, né? Então tem tudo isso, né? Mas acho que agrega mais do
do que diminui, né? Minha opinião nesse aspecto só, né? Só para ponderar também, né? Então acho que agrega. Facilita e agrega. Sim, sim. É aquilo que a gente comentou na aula passada, né? Com a pandemia, as pessoas se viram, né, presas ali com necessidade. A gente entra na ideia de inovação, né? A inovação vem de onde? Para atender uma necessidades humanas que estão ali, né, tendo que se desenvolver por algum motivo. A gente está tendo que pensar em alternativas, pensar em outras maneiras de construir ali relações, de interagir e tudo mais. Pode falar, Gilberto. Boa noite, pessoal. Então, não sei se vocês viram a polêmica lá da questão trabalhista, né, do trabalho home office, né? Agora, as pessoas que não voltarem ao presencial não serão promovidas. Vocês viram essa discussão? Estão sabendo de alguma coisa? Isso tem a ver, né, com a disciplina, eu acho. Eu acho que assim, né, Gilberto, eu acompanhei um pouco, principalmente as Big Techs aí, né, estão nessa linha, né, e lançando essa coisa. Acho que o próprio Elon Musk lá mandou lá, né, para os funcionários do X que quem não voltasse para o presencial ou não cumprisse a cota lá, seria até demitido, né, então tem essa linha mesmo, essa tendência, né, mas a gente vê um pouco de tudo. Em especial na tecnologia, isso, acho que esse é um negócio que afetou muito a tecnologia, assim, o pessoal que trabalha com TI, né, tem trabalhos que não dá para ser todo remoto, né, mas o trabalho com análise de sistemas, desenvolvimento, esse daria para ser, né, a minha visão, pelo menos, né, e as Big Techs aí tem muito nesse sentido, tá, então, assim, hoje eu vejo que as ferramentas, a infraestrutura tecnológica que a gente tem, as ferramentas viabilizariam o trabalho remoto, pelo menos para os profissionais de TI ou profissionais da engenharia, acho que não precisariam estar em loco nos locais assim, trabalham com projetos, por exemplo, teria como ser tudo remoto, tá? Então, só para ilustrar um caso assim, eu tenho colegas que trabalham, são desenvolvedores que trabalham com ambiente mainframe. Para quem não conhece, o mainframe não dá para dizer que ele é antigo, tá? Ele existe há bastante tempo, mas tem coisa muito. O mainframe é uma máquina muito poderosa de processamento. Só que o pessoal ele não usa o recurso computacional local. O mainframe, você conecta nele e usa o recurso dele. Então não está usando o recurso de processamento do computador que ele está trabalhando ali. E para fazer isso, ele pode fazer em qualquer lugar. Né? Então, assim, hoje o pessoal vai na empresa fisicamente e vai na empresa fisicamente para conectar no computador remoto. É isso. Então, hoje é esse cenário, mas a interação, né, interação humana é necessária. Então, acho que tem que balancear. Talvez o híbrido seria um bom caminho nesse aspecto, né? Mas existem gestores e gestores, né? Sim, é interessante a gente abordar essa questão do trabalho remoto. Como eu comentei, né, o trabalho remoto versus o trabalho. A gente teve essa desestabilização de uma rede que estava ali estruturada, né, a rede do trabalho presencial, o que permitiu, na emergência, de uma nova maneira das pessoas lidarem com a questão do trabalho, que foi o home office. Naquele momento, né, restrito ao home office, porque as pessoas efetivamente não podiam retornar, né, não podiam se reunir em locais de trabalho. E a partir do momento que, né, passou esse momento da pandemia, passou essas restrições, as pessoas podiam voltar, né, para as escolas, para as instituições, para os trabalhos, para as empresas e tudo mais. Lógico, né, os trabalhos que podiam ser realizados à distância, como o Dawan comentou ali, alguns trabalhos continuaram com pandemia e tudo, porque a pessoa precisava estar ali presencialmente, né, para efetivamente fazer. Essa questão, inclusive, um dos textos lá, que vocês vão ver lá no material que eu deixei da aula passada, que é um dos textos da Leif Star, ela fala justamente sobre essa questão do trabalho, né? Ela fala sobre o conceito de trabalho, até que ela chama de trabalho invisível, que são os trabalhos, os outros trabalhos que estão fazendo com que uma infraestrutura ali, ela consiga ter forma. Por exemplo, você pensa no funcionamento da universidade. A universidade não funciona só com os alunos e os professores, ela tem toda a parte do pessoal que faz a zeladoria, o pessoal da segurança, o pessoal da
por exemplo, da TI para dar qualquer suporte técnico ali em relação a equipamentos, né, o pessoal que faz o atendimento administrativo de secretaria, da questão de bibliotecas, por exemplo, assistência a alunos. Então, tem toda uma série de trabalhos ali que às vezes a gente não percebe, né? Por exemplo, se tem o restaurante universitário, tem todos os profissionais que estão ali fornecendo serviço para o pessoal ali em relação à alimentação. Então, a questão da limpeza, da manutenção do espaço, e às vezes as pessoas não se lembram de todas essas esferas quando a gente está pensando na questão do trabalho. E é interessante pensar isso na questão do home office e da empresa também, né? Porque às vezes para uma empresa funcionar, não são só os trabalhadores que estão se deslocando para fazer a empresa funcionar, tem a questão da manutenção do próprio espaço, né, do próprio prédio da empresa, tem a questão do equipamento. Então, tem várias outras situações que estão acontecendo ali. Por exemplo, algumas empresas que durante a pandemia fizeram contratações. Lembro que isso aconteceu com um amigo meu, assim, que se acabando a pandemia e voltando, se voltasse todo mundo que havia acontecido na contratação para o presencial, o escritório não daria conta, né, do número de profissionais ali, porque não teria infraestrutura para acolher esses profissionais em espaço físico. Então, aconteceu esse tipo de situação também. E é interessante a gente pensar que muito dessa, entre aspas, essa rivalidade entre voltar ou não voltar, presencial é bom, o remoto é bom, também passa por outras circunstâncias ali que tem muito a ver com governança, por sinal, que é mobilidade urbana, né? Quão longe as pessoas moram do local onde elas trabalham, quanto tempo, né? Não remunerado, às vezes elas perdem nesse deslocamento para conseguir efetivamente estar presencial. Porque a gente sabe que tem benefícios em estar presencial em alguns espaços, em interagir socialmente com outras pessoas, isso também tem uma questão ali positiva e para o bem-estar, né, geral das pessoas, mas tem essas outras questões que às vezes estão perpassadas por outros problemas que acontecem ali em relação à mobilidade urbana, em relação às vezes ao acesso, ao custo, né? Além da mobilidade urbana tem a questão de onde é que a pessoa vai se alimentar, ela vai ter tempo para cozinhar um almoço ou para levar o almoço de casa, ela vai ter que preparar com antecedência, então tem todas essas questões ali permeando também e isso às vezes não é muito discutido em relação, né, por que algumas pessoas preferem o home office, por que algumas pessoas preferem estar no presencial, né, também vai variar muito de acordo com a empresa, né, que tipo eu tenho os comentários aqui no chat. Antes falou hoje no LinkedIn que home office é a qualidade de vida, porque você não passa tanto tempo em deslocamento. Sim, justamente. E quando a gente fala de deslocamento, a gente está falando efetivamente em termos, né, de governança de mobilidade urbana. Como que as pessoas conseguem se deslocar pelo espaço? Porque elas estão preferindo ficar em casa. Mais do que se perguntar, né, por que as pessoas não querem voltar para o presencial ou não, as pessoas deveriam se perguntar quais são as barreiras sociais, né, e de território ali que essas pessoas enfrentam nesse deslocamento que elas fariam até essas empresas, né? Porque aqui para alguns profissionais é mais fácil, você vai conseguir, na verdade, efetivamente trabalhar mais se você perder menos tempo se deslocando até o local onde que você vai trabalhar, ou nesse caso, igual que o Dawan citou, que acontece muito, principalmente com profissionais de TI, né, de tecnologias que são digitais em si, né, no processo de manufatura ali do serviço, ou da prestação de serviço, você vai para o trabalho, mas na verdade você está trabalhando remoto, você está trabalhando em sistemas, né? E sistemas poderiam ser acessados de qualquer local. Aqui também o Ricardo Grião trouxe o exemplo das inteligências artificiais, que estão mudando a forma de fazer textos em vários sites de jornalismo. Isso é bem verdade, e é interessante pensar que as pessoas que estão treinando essas inteligências artificiais também são jornalistas, né? Então, não só a tecnologia está ali, né, de certa maneira, moldando a maneira como o jornalismo está se construindo, como os jornalistas estão moldando o que essa inteligência artificial vai poder colocar ali, né, como que ela vai melhorar para produzir textos melhores também. Tinha rolado uma notícia um tempo atrás do pessoal que estava trabalhando justamente para treinar essas IAs, né. Mas vamos lá, gente, mais comentários? Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Manuela. Sou persistente. Agora vai dar bom. Então, prof, a gente teve uma disciplina, eu acho que foi tecnologia voltada para as pessoas, que é basicamente isso, a gente cria tecnologia pensando no usuário final, que são as pessoas. Então, assim,
Por exemplo, o e-mail, o que a gente conhece hoje como Outlook ou como Gmail, isso não existia no passado. E aí, por exemplo, no ambiente corporativo, em que você precisa enviar um e-mail para definir a quantidade, exemplo, para definir a quantidade de material e definir a lista de material para uma obra que vai acontecer. Anteriormente, antes das TICs, essas coisas se resolviam face to face. Você ia, conversava com a pessoa, definia isso fisicamente, e assim se seguia. Eu trabalhei numa empresa aqui em Curitiba, que as pessoas do campo que eram assim, que tinham um pouco mais de experiência, eles falavam assim: antes da época do e-mail a gente conseguia resolver as coisas, mas hoje é tudo e-mail. Hoje você precisa enviar um e-mail para solicitar uma lista de material e os materiais. Mas e isso é uma forma de como a interação mudou, a forma como a gente passou a resolver os problemas e todo o dinamismo que existe por trás das TICs. Eu vou dar um exemplo agora um pouco mais interessante, que é sobre... eu sou uma... Como que eu vou falar? Eu sou uma entusiasta da engenharia biomédica e no mês passado eu li uma reportagem, uma notícia, uma espécie de artigo, na verdade, que falava assim, que estava explanando a respeito de uma cirurgia que foi realizada. O médico estava na Itália, ele estava conectado via 5G com um médico dos Estados Unidos, se eu não me engano. Na verdade, tinha um médico supervisor e tinha um robô que estava fazendo uma cirurgia de transplante pulmonar. Ou seja, se não fosse toda essa integração, se não fosse a forma como a gente se comunica e como as pessoas e corporações e entidades se relacionam hoje, uma cirurgia dessa não era possível. É uma realidade que veio devido à tecnologia da informação. E é isso. Sim, isso mostra o potencial, né, que essas tecnologias têm hoje em dia em fazer transformações na maneira como a gente... E não só transformar, mas se a gente pensar um pouco a partir da visão da autora que eu citei na primeira aula, né, a Haraway, dessa ideia de seres ciborgues, né, em que as tecnologias da informação, elas, de certo modo, são extensões, né, do nosso alcance local ali, né. A internet não deixa de ser uma extensão da maneira como a gente se comunica, né? Os próprios celulares, hoje em dia, é uma extensão da nossa memória, né? De coisas que a gente tem acesso ali. E então, por exemplo, esse exemplo que a Manuela trouxe, bem interessante, é dessa questão de uma extensão ali da própria rede médica, né? Tem um médico em contato com outro médico e o robô está fazendo, na verdade, a parte manual, né? Que, por ser maquínico, pode até ter mais precisão, talvez, do que o próprio ser humano ali. Então, tem várias situações que a gente pode ir considerando ao redor da maneira como essas tecnologias elas podem interagir com a gente e modificar nossas realidades, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande responsabilidade na maneira como essas tecnologias vão estar moldando o nosso social, né? Moldando as nossas interações a partir daquilo que a gente levar para elas também, né? Então, isso é uma coisa que eu bastante na primeira aula, não sei se todo mundo estava, mas a ideia é que a gente pense nessa agência que a gente tem na tecnologia sempre. Então, se ela está indo numa direção, não é igual as IAs hoje em dia, se está indo numa direção que não está legal, que a gente não está concordando, a gente precisa ver por que está indo nessa direção, quem que está direcionando essa tecnologia, né? Que, é claro, vão ter várias instituições, várias pessoas ali por trás dessas instituições que muitas vezes vão estar direcionando para um lugar ou para outro, né? Se a gente pensar, por exemplo, a influência do Elon Musk ali, o Elon Musk chegou e falou, não, agora todo mundo volta para o presencial, e uma galera resolveu, não, vou seguir porque ele falou. As pessoas não necessariamente estavam pensando criticamente a respeito daquilo.
Então, é importante a gente considerar essa parte em que a gente tem uma agência muito forte ali sempre, e na maneira como essa tecnologia ela vai estar se moldando. Isso é uma coisa que eu queria que a gente tivesse muito em mente conforme a gente for analisando tanto os frameworks, como quando a gente for olhar para as metodologias de design mesmo, que é o que a gente vai entrar a partir da terceira live agora, vai ser muito em relação a como a gente vai interagir com essas metodologias e como a gente vai, às vezes, adaptá-las para as nossas realidades, ver o que se encaixa ali e até mesmo propor novas metodologias em cima daquilo. Que é, assim, uma coisa que eu não gosto em particular é que a gente pegue alguma técnica, alguma metodologia de atuação ali para o desenvolvimento de projeto e entenda ela como cristalizada, né? Ela foi desenvolvida normalmente a partir de um contexto, né, que dá sentido para como aquilo foi encadeado, de certa maneira, mas a gente tem que estar olhando para aquilo e pensando, né, o quão aquilo ajuda a nossa própria realidade, ajuda o nosso próprio contexto, e como que a gente pode construir em cima daquilo e, né, às vezes, desdobrando isso em outras questões. Né? Por isso eu trago um pouco a brincadeira da cama de gato para a gente pensar justamente isso. Né? A gente pega padrões, a gente recebe padrões, e como que a gente contribui para a criação de novos padrões, né? E para que esse jogo ele continue ali se montando a partir disso, porque isso é conhecimento, né? Isso é construção de conhecimento. E isso ajuda a gente a transformar a nossa realidade. Se a gente estivesse sempre só reproduzindo, né, se a aprendizagem, a questão do discutir o conhecimento fosse uma coisa que está sempre sendo reproduzida e está sendo passada da mesma maneira, a gente nunca teria transformações, né? A gente não teria transformações digitais, inovações e tudo mais. Isso acontece porque as pessoas estão o tempo todo construindo a partir do que outras pessoas construíram previamente. Então, essa revisão... Aliás, cadê? Acho que eu tinha colocado, acho que ficou mais para frente. Tá faltando um slide aqui, eu acho. Ou ele ficou fora do lugar. Em algum momento a gente encontra ele. Mas a forma como a gente produz, né, processa e transmite, a gente transmite dados de informação, ela se transforma a partir do que se chamou de Revolução Industrial. Né? Então, desde lá do século XVIII, a criação do telégrafo, passando pela disseminação do telefone fixo, dos computadores e da internet. Se a gente parar para pensar, sempre teve uma grande implementação tecnológica, assim, que ia afetar em maior escala a população, a gente sempre teve uma espécie de crise, a gente tinha esses momentos em que as pessoas falam, vira uma coisa meio apocalíptica, assim, né? A TV, as pessoas acharam que a TV ia acabar com a maneira como a gente se relacionava e não acabou. A gente continua se relacionando com a TV, mesmo com a TV, os seres humanos continuaram, né? Enfim, interagindo. A TV não isolou as pessoas. A questão do celular também, a internet, a IA hoje em dia é outra grande revolução, né, da cibernética ali que está influenciando a maneira como a gente está pensando nas nossas relações sociais. Mas justamente porque a gente tem agência na maneira como a gente molda a nossa relação com a tecnologia, é por isso que nenhuma dessas visões apocalípticas de mundo de fato se concretiza, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que elas têm um impacto, muitas vezes negativo, dependendo da maneira como a tecnologia ela vai sendo desenvolvida e como ela vai sendo apropriada pelas pessoas. Pensando, por exemplo, as redes sociais são um grande avanço das TICs, que permitem que a gente se conecte, que a gente distribua conhecimento de maneira mais acessível, gratuita. Ao mesmo tempo, ela também propaga fake news, ela também isola as pessoas ou cria vícios, então a gente tem sempre que olhar com uma visão assim que tem medidas a respeito de como, até que ponto aquilo está trazendo benefícios e até que ponto a gente tem que construir a partir daquilo para meio que equilibrar os malefícios que podem emergir ali dessas interações. E na fase atual da economia da informação, ela encontra-se no seu, que a gente poderia considerar o seu ápice, né? A gente tem mais poder, como exemplo, né, que o Fernando André Coelho Mickiewicz, não sei pronunciar esse sobrenome direito, chamá-lo de Fernando André, ele diz que tem mais poder de processamento, né, na palma da mão de uma pessoa do que numa empresa multinacional havia em 3 décadas atrás. Isso por conta dos avanços ali na digitalização, nos próprios componentes dos dispositivos e tudo mais. Então, vamos lá. Só para a gente ter, né, uma medida da maneira como esses avanços, essas tecnologias estarem se transformando,
deu um salto grande, né? A gente tem hoje em dia acesso digital por plataformas que nos permitem fazer coisas que há 10 anos atrás a gente não conseguia ter esses mesmos acessos. E aqui de novo, né? Vocês conseguem pensar em transformações digitais estruturantes que estão afetando o seu dia a dia? Agora pensando assim, coisas que vocês fazem no dia a dia de vocês, assim, interagem com ferramentas digitais e como elas influenciam e afetam. Uma transformação digital estruturante, eu estou considerando questões, por exemplo, se você não interagir com aquela tecnologia em algum grau, você não consegue executar alguma atividade. Por exemplo, se você tem uma aula online, você vai ter que ter um computador e você vai ter que ter acesso à internet para participar da aula, senão você não consegue participar da aula. É mais ou menos nesse sentido assim, que eu estou considerando estruturante, sabe? Ou, por exemplo, você vai para o trabalho e você tem que interagir com um determinado software ali, senão você não... E pensando em questões, em soluções digitais mesmo, assim, se você não... Ou você vai interagir com o banco, se você não tiver, por exemplo, você vai passar um Pix, se você não estiver interagindo, se não tiver um celular, você vai chamar um carro, você vai ter que ter acesso a um aplicativo, esse tipo de situação, assim. Eu acho que essa transformação digital estruturante chega até a ser um pouco opressora, prof. E isso está muito presente no nosso dia a dia. Por exemplo, houve uma época da minha vida em que eu ficava tranquilamente sem smartphone. Assim, sem possuir o smartphone, e hoje em dia isso não é possível. Hoje em dia, a minha realidade, por exemplo, eu não saio de casa sem o meu power bank, porque eu não me sinto segura com a possibilidade do meu telefone descarregar. Deixa eu pensar. E também por uma série de fatores, essa questão da necessidade da transformação digital que o smartphone possibilita. O Google Maps, por exemplo. Eu acho que, assim como a maioria dos residentes e alunos dessa pós, eles não são aqui de Curitiba ou do Paraná. E aí eu não consigo me deslocar em Curitiba se eu não tiver com o meu Google Maps e com o meu Move It ativo para saber onde eu devo ir, o que eu devo fazer para chegar em tal trajeto, chegar em tal destino. E também tem, como você falou anteriormente, está tudo na palma da mão atualmente. Hoje, se você precisa fazer uma transação bancária, você não precisa ir até o banco, que você resolve tudo com o seu smartphone também. Eu tinha pensado em outro exemplo, só que agora eu esqueci. Assim que eu lembrar, eu volto. Professor, eu vou pegar o gancho da Manuela aí, né? Questão bancária. Até hoje estava conversando com um amigo. A gente estava discutindo o quanto o Brasil avançou nesse sentido, né? O Brasil ele é uma referência no sistema bancário, né? Então, até porque no Brasil tem muito golpe, né? Então tem que se blindar para segurança, tem muita coisa. Então o Brasil está à frente. Mas o advento do Pix, né? Outras coisas viabilizaram assim, viabilizaram negócios mesmo, né? Agilidade, mudou a forma que as pessoas interagem com o sistema financeiro. Então, é isso mesmo, Manuela. Até tem um sistema parecido nos Estados Unidos, mas ele não é feito. Eu não lembro agora o nome do Pix dos Estados Unidos. Lá foi uma fintech que fez, né? Mas assim, tipo, o aplicativo de banco, você vai fazer uma transferência Pix, se estourou teu limite, você entra lá no aplicativo. Se você for no banco, é provável que você não consiga resolver rápido, ou no caixa eletrônico. Mas no teu celular que está habilitado, você vai conseguir alterar o limite e você vai conseguir fazer a transação. Um país que nem, como tem lá, os Estados Unidos tem um aplicativo parecido, de uma fintech que faz lá no país todo, não me lembro agora o nome. Se você não consegue alterar o limite, você recebe um Pix, ele não atualiza o teu saldo na hora, você tem que desconectar do aplicativo e relogar.
Então, a gente está à frente de algumas coisas, né, nesse sentido. Eu queria citar também aqui uma questão que não é tão comum ainda, né, mas eu vejo como estruturante da transformação digital, são as assinaturas digitais, né, tanto qualificada, que é a do certificado digital, quanto avançada, que são das plataformas aí que tem diversos aí, notariado, diversas plataformas, o próprio o GovBR, ele é uma assinatura avançada. Hoje você consegue, lógico, nem todo lugar aceita, né? Minha filha foi num passeio pela escola, teve que levar uma declaração autorizando ela no passeio pela escola, chancelado pelo cartório, né? Então, tipo, eu não podia pegar um documento assinado digitalmente e mandar para a escola, né? Então, é uma coisa meio estranha. Mas, por exemplo, você vai transferir um veículo hoje, você já pode transferir lá ele se tiver a assinatura do Gov. Você pode fazer pela carteira digital de trânsito lá, que ela se autentica pela plataforma do Gov. Então, assim, a assinatura avançada viabilizando tudo isso, né? Então, as assinaturas digitais, ao meu ver, elas ainda não estão no patamar que atingem todos, mas no meu caso, do dia a dia, assim, é algo que ajuda e muito. Eu vejo que isso vai ajudar muito as pessoas, vai tirar, às vezes, o cartório do meio do caminho ali, que hoje é um, né, vai viabilizar o processo digital realmente, não somente digitalizado, né. Então, as assinaturas digitais acho que são um outro ponto estruturante, assim, no processo da transformação digital. Sim, sim. E, inclusive, a centralização, né, a maneira como eles propuseram o próprio sistema, né, de acesso para essas assinaturas, que é bastante intuitivo, mesmo do GovBR, né? Eu acompanhei o processo do GovBR, mas é bastante tranquilo de usar, não é um sistema complexo, não é uma coisa ali que a pessoa vai ter que perder muito tempo aprendendo, né, a usar. Então, foi pensado justamente para ter um acesso a uma gama ampla da população, isso é bem interessante. A Manuela comentou assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Pix agora, mais para o final aqui da aula, mas sim, nenhum país tem um sistema igual ao do Pix. Inclusive, a maneira como foi estruturado, é um dos mais avançados em relação a vários outros países, né, que tem, às vezes, mais estratégias de tecnologia digital implementadas, mas não tem essa tecnologia em particular, assim, eu acho que é um grande feito. E é um feito que o pessoal comentou, né, teve todo um contexto para ele dar certo, né, aquela questão, de novo, né, das redes estabelecidas, de você ter uma disrupção ali, um momento onde você consegue colocar coisas novas, né, e efetivamente, né, produzir inovações ali em determinado meio. É um exemplo bem interessante essa questão do Pix. Tá, deixa eu dar uma passada aqui, mas a ideia dessa pergunta era justamente a gente ir pensando, né, como que essas tecnologias estão afetando a nossa vida, como essas plataformas digitais. Daí, ali, né, esses exemplos, eles vêm muito de um livro do David Rogers, que ele vai comentar, né, como as plataformas digitais, como Airbnb, Uber, Spotify e várias outras, né, a gente pode pensar o próprio Google e vários outros grandes gigantes da tecnologia, elas acostumaram os consumidores, né, as consumidoras, com essa questão da facilidade, da autonomia, né, que é você não depender de um serviço ali que você tem que se deslocar até um local, você tem que ter alguém para te atender, mas você consegue resolver as coisas você mesmo, por exemplo, aplicativos de pedir comida, né, modificaram muito a maneira como para você fazer compra no mercado digitalmente, né, você tem toda ali algumas facilidades que você não teria no presencial, e isso traz autonomia para as pessoas em relação a algumas questões, não limitam o usuário em relação ao horário de funcionamento, né? Você pode, por exemplo, fazer suas compras. Se você tem um dia tarefado, você pode fazer suas compras de madrugada, né? Se você estiver bem ali para fazer naquele momento e receber no dia seguinte, né? Pela manhã ou alguma coisa assim. Então, você não fica, às vezes, preso num horário que, por exemplo, a maior parte dos mercados fecha às 10 da noite, digamos que se chegasse do trabalho depois disso. Então, você tem acesso a algumas facilidades de outra maneira não seria possível. A Manuela trouxe aqui os exemplos dos streaming, sim, você precisava ir na locadora, você precisava que a locadora tivesse aberta, tinha que se preocupar em devolver, né? Então, hoje em dia, isso foi transposto, né? É interessante a gente pensar a mercantilização em relação à questão do streaming também. Porque quando surgiu a Netflix,
ela veio meio que para quebrar ali, ela foi uma tecnologia disruptiva em relação à TV a cabo, em relação à TV aberta, né, e às próprias locadoras. E agora a gente está reproduzindo de novo essa questão. Hoje em dia você tem acesso a alguns streams, mas esses streams te cobram, às vezes, taxas extras para você ter acesso a determinados conteúdos, e daí agora tem múltiplos streams, e daí eles travam determinados conteúdos, você tem que assinar mais de um para você conseguir ter acesso a tudo. Então, tem essas outras questões hoje em dia que também estão permeando ali a maneira como essa tecnologia está se desenvolvendo, né? Uma vez que de novo, pensando lá naquela estrutura que a Star mostra, né, que a gente tinha uma rede estabelecida, ela teve ali alterações que permitiam a emergência de novas tecnologias, essas tecnologias se tornaram estáveis também, né, se tornaram reconhecidas ali e ganharam um bom mercado, e daí você começa a ter, né, outras questões que vão ali permeando essa nova rede que se formou a partir, né, dessa disrupção que teve ali na tecnologia anterior. E assim a sociedade vai se transformando, né, assim a gente vai caminhando. Mas, né, a premissa aqui, a partir dessa ideia da plataformização, de que o digital vai ter uma grande influência na maneira como a gente está interagindo, é pensar isso para os governos, né? Como é que os governos passaram a reagir a essa questão. Ai, perdão, aqui meu gato, fazer um barulho aqui. Como é que os governos começaram a reagir, ter que se integrar em relação, né, a essa expectativa tanto dos próprios usuários, em relação a como que você vai ter mais acesso, mais agilidade em processos, né? Então, a transformação digital da economia, ela mudou as expectativas que as pessoas tinham sobre os governos, né? O que gerou uma pressão muito maior em relação à abertura, à criação de espaços e mecanismos onde os cidadãos e as empresas eles poderiam expressar suas necessidades também, né? Essa cultura que a gente tem hoje em relação a uma empresa, de que se algo não está funcionando, você tem um lugar ali onde você vai, você comenta, você reclama, né? Você pede que seus direitos sejam atendidos, ou você faz uma denúncia. Então, plataformas que a gente tem hoje em dia, como Reclame Aqui, né, que elencam ali empresas em relação ao seu atendimento ao consumidor. Isso também coloca uma pressão em relação aos tipos de serviços que são ofertados, né, a maneira como as pessoas publicizam essas questões, como isso é gerido de forma muito mais aberta do que era há alguns anos atrás. Então, essa relevância estratégica para adoção, isso levou a uma relevância estratégica para que os governos eles passassem a investir na adoção de tecnologias digitais para resolver problemas públicos para a promoção da cidadania. O conteúdo que a gente trabalhou aqui, eu achei esse slide, devia estar lá atrás, mas ficou aqui na frente, eu não vi. O conteúdo que eu trabalhei nessa aula, ele teve muito a ver com esses dois livros, né? O capítulo 8 desse compêndio que saiu aqui sobre a digitalização e tecnologias das TICs aqui no Brasil. É bem recente esse daqui, por isso que eu trouxe ele. Eu gosto de trabalhar, quando a gente está falando de dados, eu acho legal a gente trabalhar com materiais e revisões que são bem recentes, porque a gente tem uma ideia do panorama em que a gente está vivendo. Porque senão, às vezes, a gente pega algum conteúdo que é de alguns anos atrás, e como a gente percebeu, né, a tecnologia digital está avançando muito rápido, ela está se transformando muito rápido. Então, às vezes, uma coisa que estava acontecendo em 2020, agora já está diferente. Né? Esse relatório, os relatórios que eles apresentam nesse volume falam muito sobre como o Brasil ele foi implementando de maneira bem rápida uma série de transformações digitais ali, né? Principalmente com essa plataforma do Gov. O Transformação Digital, do David Rogers, ele é bem interessante no sentido da gente pensar como que algumas dessas coisas elas vão se estruturando e como que as empresas vão respondendo a isso. Ele tem uma abordagem que é muito mais mercadológica, então ele está falando ali de competidores, de empresas, né, tendo que se destacar em relação, né, aos seus concorrentes e tudo mais, porque ele está pensando mais nessa ideia do setor privado. Mas ele é interessante para a gente pegar alguns conceitos, assim, né? Daí é só a questão que a gente tem que transpor isso para uma visão, né, de governança pública, que daí não tem algumas das limitações que o setor privado tem que lidar ali. Pode falar, Damon. Eu acho interessante, assim, eu tinha na Celepar tinha um gerente que ele comentava muito, né, bem isso, o setor, até, mais uma vez o gancho da Manuela, né, o setor bancário ali, que ela citou o Pix, né, então, assim, para serviços de governo, né, ali nós, enquanto Celepar, eu, o Luciano ali, trabalhávamos com ele, não sei se o Luciano teve alguma oportunidade de discutir com ele nesse tema, mas ele falava assim que o governo tinha que aprender muito com os bancos, porque os bancos eles tiveram, né, passaram por uma abordagem, eles tiveram que acelerar, né, muito
muito a forma ali, porque começou a circular muito mais dinheiro também, né? Muito mais transações, muitos outros negócios viabilizados, e eles tinham que reformular a maneira que eles atendiam e ofereciam serviço para o cidadão, né? Então, eles saíram, tinham que sair né, eles eram o fiel depositário lá, né, e tinham que viabilizar o crédito para uma plataforma ágil, né? Então, transações ágeis. E o governo tinha que ser da mesma forma. Então, vai desde coisa simples, né? Agendamento de serviço. Então, você agenda o serviço e já faz um pré-cadastro para o serviço, né? Então, a gente vai avançando. Então, ele sempre dizia assim, a gente tem que trazer muito do que tem no setor privado, em especial do setor bancário, para os serviços públicos, né? Eles têm muito a ensinar. Inclusive, ensinar o que é ruim também, né? Porque um ponto relevante também, né? Não posso deixar de citar aqui, ainda mais tratando o design, né? Quando você traça as jornadas, né, do cidadão, do, interação com o serviço, né? Como que é, né? Você tem que prever o caminho ideal, né? O caminho bonito e facilitar. E isso vai abranger, sei lá, 99% dos casos. Mas você tem que ter meios, né? Você não pode abortar um projeto por não atingir 100%. Você tem que continuar, você tem que continuar avançando. Então você tem que promover os itens da transformação digital que vão favorecer e tudo mais. Só que você tem que se preocupar com, no caso do serviço público, você tem que se preocupar com esse 1% do que não foi atendido, que não vai cair naquela rotina, naquela jornada ideal, né? Coisa que os bancos, no caso, nem sempre fizeram, né? Quem nunca chegou num banco, 50 pessoas esperando na fila e 2 caixas, né? Até que eles fizeram a lei dos 30 minutos. Então, os bancos jogaram o serviço para o digital, para o autoatendimento, encheram de caixas eletrônicos. No começo não tinham pessoas ali para treinar as pessoas usarem o caixa eletrônico, né, interagir com alguns serviços, e também não tinham atendentes do balcão que eles tinham antes, né. Então, tipo, a gente tem que copiar os modelos dos bancos, mas se preocupar também com a contingência, digamos, com esse 1%, né, ou uma parcela maior, eventualmente, que não vai conseguir, né. Então, o serviço tem que ser desenhado e tem que ser previsto as maneiras de contingência também, né. Isso. Obrigado. Sim, é um ponto bem importante que você trouxe aí em relação a isso, né? O setor privado, ele está preocupado com lucro, né? Então, se a plataforma estiver gerando lucro, a gente pode olhar para as redes sociais, como, por exemplo, do Meta, em relação a isso. Se estiver tendo efeitos negativos na população, se estiver gerando problemas, como fake news, eles não estão preocupados ali, a jornada do usuário deles está perfeita, as pessoas estão entrando, estão usando, estão compartilhando, né? Agora, se o conteúdo é problemático, se a relação que as pessoas estão tendo ali com a plataforma é problemática, eles não estão preocupados com isso, né? E a questão do acesso, que é uma questão de governança bem importante para as frameworks, a gente vai ver isso nos frameworks de governo, voltados, né, para a digitalização da política e da governança ali, é justamente isso, né? Como é que a gente traz esses que não estão, né? Como é que essas pessoas que não estão tendo acesso, as pessoas que não estão tendo acesso à infraestrutura de rede, ou que não tem sinal de celular, né? Ou lugares, né, do Brasil que não tem a infraestrutura apropriada para a pessoa conseguir efetivamente, né, acessar. Por mais bem feito que esteja aquela jornada de usuário, por mais melhor que seja a plataforma em termos de interface, em termos de experiência ali, se a pessoa não tiver acesso, para ela não vai adiantar de nada, ela está excluída do sistema, né? É bem importante de pensar essas questões, assim. Então, essas são as ressalvas, assim, vou trazer um pouco do que ele traz, porque ele ajuda a gente a materializar um pouco essa visão de transformação digital, que às vezes é uma coisa que parece meio abstrata, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão, né? Ele está vendendo numa perspectiva bem mercadológica, né? De, tem a sua empresa, se destaque, você é líder, gestor. Então, a gente consegue usar ali alguns conceitos dele tendo essa questão. Ele traz esse que ele chama de guia da transformação digital, né? Dentro desse contexto. Ele vai dizer que tem essas 5 instâncias, né? Que seriam os clientes, os dados, valor, competição e inovação. E daí aqui, né, para a gente pensar o nosso contexto aqui, né, de discussão, né, eu acho que a gente começa com os dados, porque a gente vai ver como os dados são relevantes para a maneira, eles vão ser a premissa para a gente criar ações, né, a gente não vai criar ações simplesmente no sentido de como é que a gente cria soluções inovadoras e tecnológicas para facilitar a vida da população. A gente tem que saber o que a população precisa.
Então, a gente vai ter que fazer pesquisa, a gente vai ter que perguntar, a gente vai ter que fazer levantamentos. Se a gente quer um governo centrado no cidadão, né, se a gente quer um design centrado no usuário, a gente precisa saber o que o usuário, né, como que é a vida desse usuário, quais são as necessidades que esse usuário tem. Então, a gente precisa de dados, né, a gente vai precisar de um levantamento de dados. O Rogers ele vai dizer que a maneira como esses dados são processados e são transmitidos hoje é num volume absurdo que nunca houve anteriormente, né? E o que nos leva, né, a partir dessa maneira como a gente interpreta e tem acesso a esses dados, a gente pode começar a pensar em soluções, em outras maneiras, que é o que a gente vai chamar de inovação ali. E que, para ele, né, vai gerar valor, ali ele está falando no sentido de valor, de que como as empresas se colocam no mercado, para a gente pode pensar, né, em termos de governança pública como os princípios, né? Essas soluções que a gente está pensando, elas são acessíveis, né? Elas estão buscando trazer todas as pessoas ali para usar, elas estão pensando, né, em usuários que às vezes estão mais à margem do que outros, né? Que tipo de soluções são essas, né? Que valores estão sendo transmitidos ali também. E daí os clientes, né, sendo cidadãos, né? Para que a gente consiga entregar esse valor para esses cidadãos ali na ponta. Esse aqui eu vou... Acho que dá tempo de a gente tirar uns 5 minutinhos. Se vocês conseguirem acessar o board ali, mas acho que eu vou passando aqui só para a gente não se atrasar também. Mas tirem 5 minutinhos, seja aqui durante a aula, ou no final, ou durante a semana, para escrever no quadro digital o que vocês enxergam como sendo inovação, assim, o que é inovação para vocês. A gente vai olhar um pouco aqui para uma definição de inovação que o Rogers traz para a gente. Ele diz que é o processo pelo qual novas ideias são desenvolvidas, testadas e lançadas no mercado. Ele fala que com a transformação digital, com a digitalização dos processos, né, com a nova era da informação, a gente tem uma grande mudança, né, de uma maneira em que você tinha que entregar um produto acabado, fazer pesquisa, mas fazer desenvolvimento e entregar um produto acabado, para conseguir ter ali um retorno. E, é claro, para fazer esse produto, como ele ia ser muito custoso, ele ia ter muitos serviços envolvidos ali, muita questão para que ele conseguisse chegar nesse estágio em que ele está acabado e pode ser distribuído a público, você teria muito mais custo e você não ia poder errar, né? Se errasse, significaria uma grande perda ali mercadológica em todo o seu processo de desenvolvimento. Mas a gente sai disso por conta dos processos de digitalização também, da maneira como as redes de clientes, as redes de pessoas e como a gente está se comunicando hoje, para essa ideia de experimentação rápida, que é quando você consegue entregar projetos, às vezes projetos do que vai vir a ser um serviço, do que vai vir a ser um produto, e você consegue testar isso antes que ele esteja acabado, e já ir corrigindo falhas, já ir corrigindo problemas que esse produto pode ter, antes que você tenha que fechar, né, bater o martelo ali de que isso vai ser entregue no final. E ele vai dizer que isso muda muito a maneira como a gente vai interagir, como a gente vai pensar a própria ideia de inovação, porque você pode estar testando coisas ali o tempo todo. Isso não vai ser tão custoso e isso vai permitir que você pense, é claro, numa variedade muito maior de soluções, porque você está testando ali, pegando feedback e fazendo todo esse processo. E daí ele fala, né, essa questão dos dados, né, o que seriam esses dados, né, essa gerência de dados, é como a gente produz, como a gente usa e como a gente gerencia a informação que a gente tem acesso. E que houve uma grande mudança na maneira como isso começou a circular, né, como a gente estava até comentando, né, deixa eu até puxar o comentário da Manuela aqui, que ela falou, né, antigamente você precisava de um jornalista para transmitir, propagar informação. Hoje em dia você tem um aparelho de celular ali, você tem alguma coisa que grava, você consegue fazer ali uma transmissão para, às vezes, milhares de pessoas. Então, a maneira como a gente está circulando informação ficou muito mais acessível, e não só mais acessível, como ela, hoje em dia, requer menos expertise técnica, né, porque as pessoas têm acesso ao YouTube, por exemplo. Pessoas circulam conhecimento, circulam ideias, circulam opiniões, se conectam, brigam, concordam e fazem um monte de coisa a partir de um acesso de maneiras de gravar ali muito mais, que são muito mais acessíveis do que seria antigamente. A câmera do celular tornou a tecnologia audiovisual muito mais acessível do que você ter que ter, às vezes, saber lidar com uma câmera, saber
às vezes, mudar ali do que era, como é que você ia tirar depois o filme da câmera para você conseguir transmitir aquilo de outra maneira. Então, a digitalização do processo facilitou muito a maneira como a gente se apropria dessas tecnologias. Aí o Rogers vai dizer, né, que dados eram produtos, antes os dados eles vinham de ações que eram deliberadas, né, em relação às empresas, e lembrando, aqui de novo ele está falando do setor privado, mas você tinha que fazer pesquisa com o cliente, você tinha que fazer inventários físicos para você conseguir gerar, né, esses dados sobre como estavam acontecendo as coisas ali, em relação à fabricação, operações, vendas e marketing. E esses dados eles seriam usados principalmente para você fazer previsões, avaliações e tomar decisões sobre, né, o seu produto, o seu serviço, o rumo que a empresa estaria se dirigindo. Só que hoje em dia a gente tem um volume muito grande de dados e que ele não é gerado de maneira que houve um planejamento sistemático ali, né? Se você lançou um produto, uma plataforma, um serviço, e as pessoas começarem a fazer elas podem fazer uma rede online por conta própria e começar a falar do seu produto, ou elas podem, hoje, por exemplo, hoje em dia, falar do seu produto nas redes sociais, fazer uma publicidade ali que não foi programada, e às vezes aquilo pode viralizar, e daí todo mundo vai ficar conhecendo sobre algum serviço, algum produto. Isso pode ter sido feito em conjunto, às vezes com a estratégia de marketing da empresa, ou não, isso pode acontecer de maneira como o pessoal chama ainda de orgânico, mas hoje em dia está cada vez mais difícil de ser orgânico, mas há alguns anos atrás acontecia desse tipo de conteúdo, né, viralizar de maneira mais orgânica. E você tem, né, todos esses dados associados, às vezes, a um produto, a um serviço, que vem de conversas, de interações, de processos, da própria maneira como o sistema lê, às vezes, o que as pessoas estão fazendo ali, né, e que as pessoas conseguem ter acesso a essas leituras por trás, né, do que está sendo exibido ali para o próprio usuário final, mas o próprio pessoal que gerencia o sistema, às vezes, consegue ter acesso a dados que você não teria de outra maneira. E sistematizar, organizar, saber gerenciar todos esses dados, esse grande volume de dados, se tornou um saber, né, um fazer ali muito importante para a gente conseguir entender o contexto e saber como direcionar esses produtos e serviços. Então, para o Rogers, né, inovar na era digital é executar com realismo experimentos que sejam convergentes, com base nessas amostras, né, grupos de teste, grupos de controles, e experimentos que sejam divergentes, concebidos para pesquisas abertas, ou seja, que você vai testar com as pessoas e conseguir pegar conteúdo ali, para levar os resultados ao mercado e explorar, né, com grande ênfase ali os protótipos, produtos de viabilidade mínima e dominar os caminhos para escalar uma inovação. Então, ele fala muito a partir disso, né, a partir dessa transformação de uma maneira de produzir algo, né, que era mais lenta, que precisava ter muito mais segurança, para uma que é muito mais experimental, que você tem ali possibilidade de tentar coisas novas, de observar os efeitos que aquilo tem. E ele bate muito o martelo em relação a isso, ele chama isso de inovação, né, que essa maneira de testar as coisas e conseguir o caminho para inovação. E daí a gente entra nessa questão da iteração, né, que o iterar é preciso. E essa aceleração dos processos digitais e a agilidade proporcionada pelas tecnologias, né, como eu comentei, que hoje em dia a gente tem ferramentas que são bem mais acessíveis para diversos tipos de profissionais, com diversos tipos de formação, né? Você não precisa, às vezes, ser um profissional, né? Como comentado, a gente não precisa ser um profissional de jornalismo para, às vezes, criar uma notícia, você não precisa ser um profissional do audiovisual para gravar um vídeo. Então, você tem hoje muito mais respaldo dessas ferramentas que cada vez mais facilitam a maneira como a gente está interagindo com algumas coisas. Inclusive, por exemplo, as IAs hoje em dia, né? Que facilitam, às vezes, acesso à produção musical, produção de vídeo, produção de roteiro e muitas outras coisas, por dar esse respaldo, né, técnico, que às vezes você precisava de um grupo muito maior de profissionais ali para produzir um conteúdo. Então, hoje essa nova maneira da gente abordar isso faz com que a gente tenha a prevalência de um outro jeito de construir e gerir projetos, que requer a ideia de iteração. Todo mundo aqui conhece o conceito de iteração, ou alguém não teve contato ainda, só para ter um parâmetro, assim? Não conheço, prof. Não conhece? Beleza, então. Assim, iteração é um conceito que ele aparece em várias disciplinas, né? Por exemplo, na programação, ele tem a ver com a ideia de loop, de você repetir uma ação ali até que uma determinada condição esteja satisfeita pelo sistema.
Mas, quando ele é aplicado ao design, especificamente, ele é esse processo através do qual a gente vai criando vários ciclos, né, que envolvem uma prototipagem, normalmente, algum tipo de teste no final de cada ciclo, para você ter um feedback a respeito de como aquilo está se saindo em relação às hipóteses que você tinha, a maneira como você pensou que você queria que aquele produto fosse recebido ou aquele serviço fosse recebido. E com isso você consegue simplificar problemas que são complexos. Você divide uma tarefa em passos pequenos e você vai repetindo eles para conseguir gerenciar aquilo de maneira mais eficiente. E a melhor parte, né, da iteração é que ela permite adaptação e melhoria contínua. Então você não chega, não é um, quando a gente pensa em desenvolvimento, às vezes ele parece linear, né? Então você vai ter uma ideia, você vai propor uma solução, você vai testar a solução e você vai entregar aquilo, você vai ter o resultado e vai entregar aquilo para o público. Não, ele é circular. Então, uma vez que você entregue, né, uma plataforma, um serviço, você vai voltar a continuar a fazer o gerenciamento disso e melhorar cada vez mais esse processo. Então, a iteração, ela, quando a gente fala de um design iterativo, de um processo iterativo para um projeto, para um produto, para um serviço, é entendendo justamente essa ideia, né, de que você vai estar passando por fases continuamente e voltando a pensar, a reestruturar coisas ali, sempre a partir do feedback que você tem. E utilizando if e else, é um exemplo de iteração. Estou pensando agora acho que dependeria talvez do contexto, acho que ele, na programação especificamente, talvez se ele fosse um loop. Eu não sou especialista em programação, tá, gente? Mas talvez se ele gerasse algum tipo de loop, porque a interação ela tem que voltar sempre em si mesma, assim, para satisfazer uma condição, né, de entendimento ali, para o sistema poder continuar. Mas teria que dar uma olhadinha aí, que realmente não... A princípio, me parece que poderia ser, dependendo do tipo de fiels que fosse. Mas eu posso dar uma olhada ali para ti, para responder com mais certeza depois. E a ideia, agora, para a gente pensar um pouco em conjunto, é como é que vocês veem a situação do Brasil em relação ao governo digital? O Dawan respondeu ali. E aí, gente, como é que vocês pensam na situação do Brasil em relação à governança digital? Vocês acompanham algum material, algum conteúdo em relação a isso? Professora, eu acompanho os estados na área de trânsito, né? Então, toda a parte do GOV ali, tipo, a área de trânsito tenta acelerar bastante no seu âmbito nacional, tá? E os estados também buscam, né? Mas tem uma discrepância muito grande, assim, entre os estados, né? Então, há muitos anos eu vejo que tinham estados que não tinham, como a gente comentou, né? Infraestrutura muito precária, assim, né? Então, e, e até um caso interessante, essa semana tá tendo um prêmio em Brasília, tem um seminário de inovação e transformação digital acontecendo em Brasília, e tem vários painéis, várias coisas, e as empresas, as estatais de tecnologia são chamadas de PRODs, tá? Então, a do Amazonas é a Prodan. Há alguns anos atrás, eu vivenciei junto com o pessoal da Prodan. O pessoal queria avançar numa série de coisas lá, de integração e serviços de governo digital, né, especificamente da área de trânsito, uma puxada nacional, né, o governo federal tentando puxar os estados. E o pessoal da Prodan falou, olha, agora que a gente está tendo uma infraestrutura melhor, porque o exército está puxando um cabo pelo rio.
um cabo, uma fibra puxando pelo rio, porque não tinha outro jeito de puxar. E essa semana eles estavam apresentando solução de IA para os serviços de governo digital do governo do Amazonas, nesse evento em Brasília. Tá? Então, eu não lembro agora o nome do evento, tem um colega até fez uma apresentação lá, mas não lembro se é Secop, se é Conip, é um desses eventos de governo digital. E a Prodan estava apresentando algumas coisas lá. Então, eu achei bem interessante, assim, sabe, a mudança, né? Tem muita coisa... CONSAD. É o CONSAD, Gilberto, muito bem, é o CONSAD. É o CONSAD, exatamente. O arquivo público está CONSAD, apresentando lá um trabalho. Isso, tem o público, isso, é misto, né? Da administração, tem o superintendente aqui, tem o pessoal da Celepar, tem vários estados. É interessante ver como avançou, mas tem muito disparidade, assim, eu vejo hoje como são oferecidos os serviços de governo digital nos estados, tá? Então, eu vejo que o âmbito federal avançou muito com o Gov, né? O Gov, os servidores têm acesso à plataforma do seu Gov, o cidadão tem diversos serviços na plataforma do Gov mesmo, como cidadão. Na área de trânsito tem a carteira digital de trânsito, e os estados vêm avançando cada um no seu ritmo, né? Então, eu acho que a gente avançamos bastante, temos muito a evoluir, mas somos continentais, né? Então, por isso é fácil falar lá, né, os países lá mais desenvolvidos lá, né, em governo digital, né? Aí os caras vêm aqui, não sei de onde a professora é, mas os caras vêm aqui para o Brasil, eles são menores que o Paraná, né? Então, aí fica fácil, né? Mas é isso. O Luciano está com a mordida. Justamente, né? O nosso tamanho, ele influencia positiva e, ao mesmo tempo, desafia a gente, né? Tem que lidar com uma diversidade muito maior. Só para fazer um comentário também, como o Dawan colocou, né, às vezes o país é menor que o Paraná, né, eles sempre citam a Estônia, né, como um case aí de governo digital, mas a Estônia tem ali menos de 10 milhões de habitantes, então é menor que o Paraná, então tem que ver isso também, né, qual é a dificuldade de infraestrutura num estado como o Amazonas, né, que é tudo transporte via navio, via barco, né, então tem essas dificuldades. Eu acho que eu ia citar alguns documentos aí, como o Dão já citou, né, que tem a carteira digital de trânsito, o próprio e-título, carteira de trabalho digital, ó, tá tudo avançando, né, para a digitalização aí dos documentos, isso daí é um fator importante, né, como já comentado anteriormente na aula também, a questão do, da digitalização de documentos, né, algo que avançou bastante, e também talvez a gente não avance tanto quanto precisa por questão de infraestrutura, né? Como os colegas aí estão fazendo um levantamento aí da infraestrutura de internet no interior do estado, né? É algo bem importante também. Para que a gente tenha acesso a produtos digitais do governo digital, a gente tem que ter acesso à infraestrutura digital também, né? Então, isso é um fator relevante. E acho que o país está caminhando bem, assim, né? E com certeza vamos avançar ainda mais. Sim, com certeza. Estamos com uma visão otimista. Isso eu acho que é bem legal, assim, porque a gente tem mania de reclamar no país, né? Mas estamos com os relatórios, os índices, né, de participação do Brasil em relação à questão da governança digital são bem favoráveis e são bem interessantes, né? Essa questão do local versus federal também, eu acho que é bem é algo para a gente pensar e levar em consideração, porque traz bastante complexidade, né? Tem um pouco do que eu vou deixar aqui para vocês, que tem um podcast que ele fala justamente disso, né? Da heterogeneidade da burocracia no Brasil.
né? Que a gente tem lugares que estão extremamente avançados, ou projetos que estão bem avançados, mais do que países, né, que são considerados referência nesse quesito, e outros lugares que ainda falta muito chão para conseguir alcançar, né, justamente por conta desse tamanho, dessa complexidade e desses contextos diversos que a gente tem que englobar ali. E daí, para pensar a ideia dos frameworks, vou trazer aqui alguns frameworks. Eu não vou me delongar muito sobre eles, mas no texto obrigatório que eu deixei para vocês essa semana, eles são explicados e tem as referências para ver, né, em mais detalhe, até nas fontes originais, da onde o autor tira para discutir essas questões. Então, um deles é o da OCDE, que é o plano de transição, é o framework de transição para o governo digital. Né, eles elencam ali, né, tipo, seria o governo analógico, com operações fechadas, foco interno e procedimentos que são analógicos, que migraria para um governo eletrônico, onde você já tem uma maior transparência, uma abordagem centrada no usuário, e os procedimentos eles começam a ser habilitados por TICs. E o verdadeiro, né, governo digital, a partir daí, né, que seria um avanço ainda até do próprio governo eletrônico, seria aberto, teria uma abordagem dirigida pelo usuário e orientada por dados. Então, aqui a gente vê se trazer aquele panorama ali do Rogers, que a gente vê muito do que foi aplicado por instituições como o OCDE, pensando nessas mesmas instâncias que ele traz ali, né? Então, orientada por dados, focada na transformação dos processos e das operações. Os dados, eles aparecem em todos esses frameworks sempre como uma base para a gente ter ali como fazer um processo decisório, justamente porque eles são a maior fonte para a gente conseguir feedback. E daí, para a OCDE, o governo digital ele representa a evolução do governo eletrônico com o objetivo de mudar uma abordagem que seria centrada mais na eficiência, então, não só em entregar ali, que falei, é parecido, né, nessa importação que a gente pega do que é aplicado no setor privado, né, quando transpõe para o setor público, a gente não quer só a eficiência do serviço pela própria eficiência, mas se ela está realmente trazendo ali uma transformação que faz sentido, né, para o cidadão. Então, não é aquilo que a gente comentou, não importa a plataforma ser muito boa, ser muito ágil, muito rápida, muito eficiente, se a pessoa não tem acesso a ela. Né, não adianta de nada, porque, né, se não tem, como vocês comentaram aqui agora, né, infraestrutura de rede no interior do Paraná, não importa que a gente tenha uma plataforma bacana ali no Gov, né, no GovBR, se as pessoas não vão ter acesso à internet para conseguir, né, usufruir ali dos benefícios daquela plataforma. Então, né, o governo digital estaria focado numa abordagem que ela é mais aberta, mais colaborativa e mais inovadora nesse sentido. Então, nesse novo paradigma, os serviços digitais eles são desenhados considerando as necessidades e dores das pessoas cidadãs, e as decisões de políticas públicas são orientadas pelos dados, tendo participação social e transparência, né, em como que isso está sendo gerido. E a atuação do governo passa a se dar como plataforma, permitindo uma abordagem integrada dos órgãos públicos e facilitando a cocriação com serviços proativos e personalizados, inclusive com participações do setor que não sejam do governo, né? Então, se fala muito em co-design no framework de GovTech, isso vai aparecer bastante também. Então, você ter participação ali do setor público e do setor privado em propor soluções ali a partir dessa ideia de plataforma. E a framework, que é outro framework que é do GovTech, para o Banco Mundial, o GovTech representa uma abordagem integrada de modernização que promove um governo simples, eficiente e transparente, colocando o cidadão no centro do processo da transformação. E na visão dessa instituição, essa abordagem ela considera também o uso de outras tecnologias, né, incluindo a inteligência artificial, a computação em nuvem, a própria internet das coisas. Entrega plataformas que elas vão facilitar o uso dos dados públicos pela sociedade e ecossistemas de GovTech que estimulem o suporte por empreendedores, pelas startups, né, para ajudar a desenvolver soluções para o governo. Então, aquilo que eu comentei, né, vai ter mais essa ideia de co-design entre instituições privadas, ali, startups, para desenhar soluções, tudo visando, né, esse cidadão como o centro ali do que você vai estar tentando, né, auxiliar, pensar nas necessidades que precisam ser atendidas e tudo mais. E daí a questão da abordagem GovTech para a transformação digital do governo, né, ele expande um pouco ainda mais o governo digital, pensando nessa abordagem que é mais integrada e que tem mais processos de reutilização de serviços também.
Então, sobre o framework, né, da política de governo digital da OCDE, em 2020, o organismo internacional lançou seu framework para a política de governo digital, com o objetivo de ajudar os governos a identificar as abordagens-chave para começar a fazer esse desenho, né, e implementar estratégias para essa transição, que eles chamam de maturidade digital. O processo do GOV brasileiro teve muito a ver com a maneira como o framework da OCDE está colocado. Pode falar, Gilberto. Desculpa, professora, é que aquele o TL Draw lá, né? A professora pediu para fazer alguma atividade lá, né? Eu acessei ele, daí eu estava preparando aqui para compartilhar, eu queria ver se é esse mesmo, mas uma outra hora que a professora oportunizar. Ah, sim, não, sem problemas. A ideia é acessar ali e ir adicionando as atividades ali nos post-its. Você conseguiu acessar? Sim, eu acessei. E tinha, era para colocar aquela questão da dificuldade, né? O que é inovação para você, segundo o David Rogers, né? Isso. É para colocar ali, né? Isso, pode escrever num post-it e deixar ali, que é aquele board coletivo a gente vai montando. Assim. Tá bom, professora, obrigado. Nada, se precisar de auxílio em mais alguma coisa em relação a isso, é só mandar aqui. Daí as premissas, né, desse framework da OCDE seriam, né, o digital por projeto. Isso significa que o objetivo a coisa teria, o digital ele estaria intrínseco ao próprio processo de projetar, então ele não seria uma transformação para o digital, mas o digital ele faz parte da maneira como você está desenvolvendo a própria solução ali. Teria que ser guiado por dados, essa ideia de governo como plataforma, que é de você ter um ecossistema, uma infraestrutura ali que dá base, que foi o que algumas outras big techs como Google e Apple fizeram, que dá base para que outras pessoas, outras instituições possam se utilizar daquele ecossistema que você montou para continuar construindo a partir disso, né? Por exemplo, você pega o Google, ele dá subsídio não só para que você use os sistemas dele, mas que você use algumas partes ali de desenvolvimento dele para desenvolver outras coisas. Então, quando se fala em governo como plataforma, estão pensando nesse sentido. Aberto por padrão é que tenha nessa transparência, que as pessoas possam participar, que exista uma relação democrática ali, centrado no usuário, que é pensando, né, as dores dos usuários, as necessidades, né, qual que é o contexto, o que essas pessoas precisam de verdade, como a gente consegue se aproximar delas. E a proatividade sendo o fato de os profissionais que estão envolvidos, né, no desenvolvimento dessas soluções, que eles estejam antevendo possibilidades ali, antevendo coisas que podem estar facilitando a vida desse usuário, né, coisas que as pessoas podem vir a necessitar e que já está sendo trabalhado assim em primeira instância. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essas seriam daí, entrando, né, a partir desse diagrama na ideia de guiado por dados, o Mitch Kiewicz traz essas 12 facetas, que vem do documento da OCDE também, as 12 facetas do setor público guiado por dados, né, que tem esses 3 valores, né, da governança, o valor público e a confiança, cada um deles se desdobrando ali em mais questões. Eu gosto de trazer os diagramas porque eles trazem essa visão, assim, geral, mas por conta do tempo eu não vou adentrar em detalhes nesse aqui, mas está no material ali também. Em comparação com esse framework da OCDE, ele traz para a gente também o framework integrado para governo eletrônico da ONU, que um diferencial nele, assim, que é citado ali na revisão sistemática que ele faz, é que esse framework da ONU, ele está pensando não só a oferta de serviços, né, do lado do que o governo quer trazer para o benefício dos cidadãos, mas quais são as demandas que as pessoas têm em relação ao que está sendo ofertado. Então, ele divide, né, essas duas situações. Diferentemente, né, da OCDE, a ONU avalia não apenas o lado da oferta, né, e políticas públicas, mas também o lado da demanda, procurando entender se a população ela tem acesso, se ela tem a competência, se ela tem as condições de acessibilidade para utilizar as tecnologias digitais em sua plenitude. Então, é justamente essa questão de, a gente tem um sistema bem elaborado, mas as pessoas estão efetivamente conseguindo chegar até ele.
E dentro dos índices, depois, né, eu não vou dar spoilers aqui, mas para até deixar vocês curiosos para ler em relação aos índices que o autor elenca no final desse documento, sobre como o Brasil se saiu em cada um desses frameworks e na maneira como eles são avaliados, a gente acabou tendo um bom avanço em relação ao framework de implantação, mas aqui na questão do acesso, até pelo que a gente estava comentando antes, a gente ainda tem algumas barreiras em relação a isso, por conta, né, dessa complexidade que o país tem. E daí aqui o diagrama simplificado de framework da GovTech, né, que está pensando ali essas 4 categorias ali, né, a demanda de serviço público, o governo como núcleo de sistema, a questão dos habilitadores do GovTech, que é você poder permitir que as pessoas tenham ali um letramento para elas conseguirem ir desenvolvendo soluções, e o engajamento dos cidadãos também. Cada um desses, o GovTech está tentando expandir mais ainda a questão do governo digital. A partir, ele elenca essas 4 áreas de foco, e ele vai, mas todas elas estão dialogando, de certo modo, ali, com maneiras de você conseguir construir plataformas, você conseguir atender a ideia do design centrado nas pessoas, né, no que elas precisam, ter sistemas que analisam dados e que dão conta ali do que é preciso em termos técnicos e conseguir fazer essa entrega de serviços de uma maneira que seja fluida. Então, todos eles, de certo modo, estão trabalhando dentro desses mesmos conceitos, né, dessas mesmas áreas de atuação, mas com escopo e escalas cada vez maiores, né. Aí aqui alguns diagramas para a gente pensar. Esse aqui é interessante no sentido de a gente ver como foi acelerada a implementação, né, de soluções digitais no Brasil. O autor é inicial, né, de uma ideia de governo eletrônico e digital ali começando em 2000. Em 2018, a gente já tinha várias questões ali estabelecidas e vários projetos em andamento e em transformação e em funcionamento também. Então, a gente teve um processo, segundo a OCDE, a gente tem um processo de maturidade que foi bastante rápido. E é interessante de pensar, assim, né, que mesmo com a nossa complexidade, a gente conseguiu ter alguns avanços que foram bastante acelerados em relação, às vezes, a outros países, por exemplo. E aqui também ele traz a jornada brasileira rumo ao governo eletrônico digital, que daí ele já faz um mapeamento até 2022 e traz algumas questões mais recentes, como a própria plataforma Gov, e ali houve, né, esse processo justamente de criar uma plataforma que consiga trazer todos os serviços de uma maneira mais centralizada. Ela tem uma boa fluidez em termos de experiência do usuário ali, ela não é tão complexa de se utilizar. Hoje em dia você tem um login único, que você consegue acesso a praticamente todos os serviços ali, que antes você tinha espaços diferentes. Ele comenta, né, que todos os serviços que migraram, que o pessoal conseguiu fazer essa migração para uma plataforma única. Então, a plataforma Gov ela foi instituída em 2019 pelo decreto número 9.756, com o principal objetivo de integrar a oferta de serviços do governo federal para a população. E a norma definiu ainda o portal único Gov.br como canal exclusivo para ações de comunicação social e de utilidade pública do governo federal. A ideia da centralização de oferta é o que eles chamam de um conceito de one-stop shop, que é uma loja, como se fosse uma loja onde você vai e tem todos os serviços ofertados. E daí, só para a gente pegar um pouco de números, né, levou uma audiência de cerca de 20 milhões de visualizações em 2018 para 2,2 bilhões de visualizações em 2022. Então, assim, deu um salto enorme ali. Então, ainda que com muitas barreiras, né, justamente porque o país é grande, mas a gente está tendo ali um uso efetivo da plataforma, então ela está acessível para pelo menos uma boa parte da população. Eu trouxe esse podcast que eu acho que é bem bacana para a gente, não sei se vocês conhecem, alguém aqui conhece esse podcast do InovaPod? Já tiveram contato? Sim, não? Podem reagir com um joinha desse. Não, eu não. Então. Não conhece? Então tá. Então é legal porque daí é conteúdo novo que vocês não viram ainda. Esse podcast é bem interessante, dessa professora chamada Gabriela Lota, que trabalha no setor na Fundação Getúlio Vargas, e ela fala muito sobre essa questão, né, de governança pública e tudo mais.
E nesse podcast ela fala sobre essa questão da democracia, burocracia e inovação. Né? Eu recomendo que vocês escutem, ele é bem tranquilo de ouvir, assim, é um bate-papo mais informal, mas ela traz algumas questões que eu trouxe alguns pontos aqui. Vou dar uma aceleradinha só para a gente conseguir deixar um espacinho no final para dúvidas e outras questões, mas ela fala sobre a própria ideia de gambiarra, né? Que a gente fica pensando, às vezes, a inovação como sendo algo que é feito em laboratórios de inovação, com pesquisadores, mas as pessoas estão inovando todo dia no setor público, e principalmente a partir das barreiras que elas têm, né? Ela dá o exemplo do professor, que ali, às vezes, ele tem que dar uma aula sobre uma coisa que ele não sabe exatamente como que vai resolver, e ele tem que se virar, né? Tem que pensar numa solução ali na hora, puxar alguma coisa, e o que a gente chama das famosas gambiarras. E a gambiarra não deixa de ser um processo de inovação, então é sobre as pessoas estarem ali buscando, né, soluções, buscando maneiras de contornar problemas que elas têm. Pode falar. Os startupeiros chamam de experimentação. Sim, sim. Sim, justamente, né? Às vezes o próprio ágio técnico, às vezes até em termos de sistema, né? As pessoas programam ali alguma coisa, mas tem, né, tem a versão correta e a versão que funciona, né? Então tem esse tipo de coisa, e isso acontece no dia a dia das pessoas. Faz umas inovações dos códigos do DOL. A gente está fazendo isso diariamente, então não é uma coisa que acontece só nesse espaço quase sacralizado ali, né? Que tem uma hierarquia, né? No que é desenvolvido num lab de inovação, né? Por gestores, por líderes ali, e o que os funcionários, os servidores ali estão desenvolvendo no dia a dia, às vezes para dar conta de um sistema que está mais lento, ou para resolver alguma outra situação. Daí entra um pouco essa coisa do trabalho invisível que a gente vê na obra da Star, de novo, dá para a gente pensar sobre isso. Ou da maneira como as pessoas contornam ali, enfim, tem muito que dá para puxar ali dessas coisas, dessas práticas do cotidiano. E são coisas que metodologias como design thinking, ou design centrado nos usuários também, e o design de experiência, eles buscam, né, ou o próprio co-design também, eles buscam agregar essas pessoas, né, essas pessoas que estão pensando, que estão fazendo ali, mesmo que elas não estejam na gerência, na gestão do conteúdo, elas estão produzindo coisas, né? E essas inovações, essas maneiras de contornar, às vezes, as dores, as necessidades que tem ali, elas precisam ser consideradas como parte do processo de inovação também, né? Senão invisibiliza todo o esforço que essas pessoas têm ali. Outra questão que eu acho bem relevante que ela traz no podcast é essa ideia da proximidade que a gente tem com a solução, né? Então, quão perto a gente está da situação que a gente deseja transformar, né? Aqui eu coloquei para pensar também em relação ao que vocês estão pensando em transformar lá, que foi colocado no post-it, mas quão efetivamente, né, a gente está entendendo, né, que daí aquilo traz também, né? Às vezes a coisa está acontecendo lá numa gestão de alto escalão, mas está muito longe do que a pessoa ali precisa, né? A pessoa, sei lá, no interior do Paraná precisa de uma determinada solução, mas às vezes o pessoal que está desenvolvendo essas soluções nem sabe como que é o dia a dia dessas pessoas, o que necessidades que elas têm, o que elas estão precisando de verdade. Então, professora... não foi disponibilizado no sistema? Eu vou ver com o professor Ricardo para ver por que não foi. Os slides estão... Depois vocês me confirmem se os slides da aula passada também estão aparecendo para vocês, que eu mandei lá, mas não lembro se já estava disponível. Mas vou ver com o professor Ricardo isso. Deixa eu passar aqui. Então, ela traz também essa questão, né, da própria heterogeneidade da burocracia no Brasil. Essa ideia que eu acho que é bem importante para a gente pensar quando a gente desenvolve soluções, que é a equidade versus a padronização, porque quando você está buscando equidade, padronizar não é a solução, porque padronizar você deixa igual para todo mundo. E o que é o oposto do que você precisa com a equidade, né? Às vezes você precisa de soluções customizadas, que vão atender necessidades específicas, conceitos específicos, contextos específicos das pessoas. E se você padroniza, nem todo mundo vai ter acesso, porque nem todo mundo tem o mesmo contexto, né? Você vai estar privilegiando um tipo de vivência ali que vai determinar o padrão, mas às vezes outra pessoa não vai ter a mesma maneira de lidar ali.
essa própria ideia também da burocracia enquanto, né, uma desumanização pela racionalização, né, excessiva, às vezes, do processo, de você não pensar nessas particularidades das pessoas, nessa necessidade, às vezes, afetiva. A gente tem, por exemplo, a ideia do design emocional também, e mais outras questões que a gente pode pensar a partir daí. Então, essa necessidade de conhecer o contexto das pessoas, né, de propor diferentes soluções para diferentes comunidades, né, às vezes uma coisa que funciona a nível, como foi comentado aqui, né, às vezes uma coisa que funciona a nível federal não funciona em determinado estado, então você vai ter que pensar numa solução que funciona ali. E para o Brasil isso acho que é bastante relevante, assim, para a gente pensar, justamente porque nós somos grandes e temos um alto nível de complexidade, né, de grupos de pessoas ali. E ela traz o exemplo do Pix, né, justamente para exemplificar isso, né, como eu tinha comentado, né, que ela fala que ela nas entrevistas que ela fez com as pessoas, ela tinha desde isso, né, a gente tem a situação do Pix, que é uma tecnologia super avançada, que não foi implementada em outros países considerados referência, né, em governo digital. Em alguns lugares o pessoal brinca que parece que a República ainda não chegou aqui, então as pessoas estão enfrentando diversas barreiras ali, necessidades que não estão sendo atendidas fora desse processo, né, de digitalização contínua. Então, são situações muito diversas que a gente tem que levar em conta quando está desenvolvendo. E uma outra questão que eu acho que é bastante relevante, talvez até quem trabalha aqui no setor já tenha sentido isso, é que as inovações no serviço público elas vão ser incrementais, né, elas vão ser processuais e de longo prazo. Então, não é uma coisa que vai, a gente estava fazendo assim até ontem, e hoje a gente vai fazer tudo diferente. Às vezes isso acontece um pouco mais no setor privado, né, dependendo de investimento, de outros fatores ali que influenciam, mas no serviço público em geral ela vai ser dessa maneira mais lenta, né, você vai colocando mais pecinhas ali e vai desenvolvendo as coisas a longo prazo. Eu acho que é importante a gente pensar, e dela traz essa ideia de janela de oportunidade, né, que foi o que aconteceu com o Pix também. A gente tem espaços ali onde é possível a gente, às vezes, elencar algumas coisas, trazer modificações, trazer essas transformações, no momento em que aquilo vai fazer sentido, no momento em que aquilo vai ter, às vezes, mais eco, ou mais participação, enfim, tem vários fatores que podem influenciar ali nesse momento. Aqui é do relatório também em relação ao desenvolvimento de soluções, que possuía 59, para ter uma ideia de como está o Brasil, assim, das 59 iniciativas, a gente tem 44 concluídas e 15 em execução ainda dos processos que o pessoal estava trazendo para desenvolvimento. Deixa eu lembrar o que era esse link aqui que eu tinha guardado. Aqui é a estratégia de governo digital, né, para que o pessoal, quem não teve acesso ou quiser conhecer, aqui eles explicam aquela questão do governo aberto, né, que está lá no OCDE. Então, eles trazem aqui toda a estratégia, como é que está sendo implementado, o que eles estão pensando, né, a ideia é bem parecido com o framework ali, né, eles se utilizam do framework para a construção. Então, é centrado no cidadão, integrado, inteligente, confiável, que a ideia não só de você ter uma plataforma, mas os dados eles estarem seguros nessa plataforma, as pessoas poderem, né, não terem problema em relação a esses dados sensíveis, ser transparente e aberto, saber como funcionam os processos, as pessoas poderem participar, e a ideia de eficiência também. Então, aqui só para trazer um pouco desse conteúdo. Aí, um dos princípios da estratégia de governo é que o governo digital é que ele seja centrado no cidadão, que ele tenha, então, além da oferta massiva de serviços digitais, significa que esses serviços têm que ser projetados considerando as necessidades dos usuários finais. Então, ela estruturou, para isso conseguir funcionar nessa plataforma do GovBR, foi estruturado, né, uma equipe de especialistas que até 2022 implementou justamente essas técnicas, né, de pesquisas, com mais de 24 mil entrevistados, e tomou decisões sobre a plataforma com base nessa 837 testes de usabilidade. Isso que são todas técnicas que são utilizadas no design thinking, no design de experiência, né, teste de usabilidade, para conseguir coletar feedback e realmente desenvolver soluções que estejam levando em consideração as percepções e as necessidades e a construção coletiva do design em relação a essas pessoas. Então, não é o que o profissional que está projetista, ele acha que funciona ou ele acha que é melhor. É o que as pessoas estão precisando e o que está realmente fazendo efeito, né, sendo
bem entendido, bem percebido ali pelas pessoas que estão usando um determinado sistema. E outra medida para envolver o cidadão no desenho de serviços foi a captura da avaliação sobre os serviços utilizados, que é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar, né? As pessoas vão usar os serviços e vão avaliar como é que está sendo. Então, havia 835 serviços em 2022, mais de 6 milhões de avaliações tinham sido realizadas e a nota média dos serviços foi de 4,30 de um máximo de 5. Então, os serviços estavam sendo bem recebidos, bem percebidos pelo pessoal que estava avaliando. Gente, era isso que eu tinha para trazer aqui hoje. Eu dei uma corridinha agora no final, porque estava com medo de estourar o tempo, mas para a próxima aula a ideia é a gente explorar o material e fazer os exercícios, né? Então, pode ser o material da aula anterior e o dessa aula também. E daí, a partir da próxima aula, a gente vai começar a discutir as técnicas de design mesmo, né? Como aplicar em projetos de Gov e governo digital, que vão ser design thinking, design participativo e co-design. Mas era isso por hoje. E agora, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar sobre o board digital ali, ou se vocês têm alguma dúvida sobre o exercício, fiquem à vontade, tá? Professora Dawan aqui. Ali na plataforma do Moodle, tem duas temáticas cadastradas ali, né? Então, a estruturação está em duas temáticas. Tem o material. Na temática 1, a professora vai e fala de diversas lives, né? Que a gente vai ter aí conforme os dias forem acontecendo. O material dessas duas aulas, ele está todo na temática 1? Isso que eu... Ah, tá. É só estruturação, entendeu? Para a gente saber até onde vai o material de uma aula ou de outra, assim. Não, elas estão por aula mesmo, assim. Os conteúdos que eu discuti na aula 1 estão na primeira. Eu vou até abrir aqui, acho que fica mais fácil trazer aqui. Tá, então, a gente vai ter mais temáticas cadastradas ali. Conforme cada live vai ter uma temática, isso. É isso? Então, beleza, perfeito. As outras disciplinas foram assim também. Então tá. Só que eu fiquei na dúvida, porque eu vi várias lives na apresentação da disciplina, e daí tinha só duas nos ícones ali na lateral do Moodle, né? Isso. Tá aparecendo aqui, né? O Moodle. Sim, carregou. Beleza. Então tá. A gente vai ter 5 lives. Eu vou subindo por semana, que fica melhor para me organizar, assim, em termos de conteúdo que eu trago para vocês. Por isso que ainda não tá tudo lá. Entendi. Mas aí aqui na primeira, né, são os textos sobre CTS que a gente discutiu ali, daí tem algumas leituras extras, né, alguns links extras ali para explorar, caso vocês tenham tempo, interesse, enfim. Aqui foi muito para, justamente pensando nessa ideia do setor público mesmo, então esse material aqui, não espero que vocês leiam todo ele e, enfim, apliquem no exercício, mas a ideia é para, trazer panorama, para a gente ir pensando, né, em por onde a gente olha para começar a considerar a transformação digital no Brasil, né, que tipo de arcabouço a gente precisa considerar, né, para que relatórios a gente tem que estar olhando e tudo mais. Então, esses conteúdos são bem para a gente entender o que já foi feito, em que pé que a gente está e como que a gente pode contribuir. E aqui é para pensar criticamente sobre tecnologia. Daí, o primeiro exercício que eu comentei são essas perguntas aqui, que é em relação ao que vocês escolherem ali como transformação digital. Não precisa responder tudo texto. Se tiver alguma aqui, por exemplo, eu não sei como é que eu vou lidar com o impacto ambiental da minha solução. Tudo bem, não tem que saber ainda, mas é só para você considerar que, olha, isso é uma dimensão que pode estar afetando a maneira como você está propondo uma solução digital ali. Aí aqui esses são os conteúdos. Pode falar, Gilberto. Professora, eu coloquei ali um post-it, um retângulo, na verdade, né? Só para começar assim a esboçar. Então é isso mesmo, né? Eu acho que ficou fora ali os impactos, né, da transformação digital, né? O que a gente percebeu, né? Isso mesmo, eu abri aqui. Só para começar, né? Uma ideia para daí desenvolver em cima disso, né? Será que pode ser? Isso, tranquilo. A ideia do quadro é mais para a gente ter mais uma interação, assim, né? Como o pessoal colocou bastante gente e tudo mais, às vezes fica melhor, né, a gente colocar no quadro, não dá tempo de todo mundo falar, enfim, por isso que eu pensei na ideia do quadro, assim, para vocês poderem registrar, e também porque essa questão do quadro, às vezes uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala uma coisa parecida, ou que conversa, né, então a gente já consegue enxergar alguns, né?
Tá bom, Então, professora. o quadro não é muito avaliativo, assim, é mais um exercício para a gente descontrair, assim, e interagindo um pouco mais, assim, sabe? Como se fosse aqueles fóruns, assim. Tá bom, professora, obrigado. Nada. Daí a aula de hoje tá, o conteúdo, né, da aula de hoje está aqui na BAG também, né, daí da temática 2, tá esse texto aqui que é o texto sobre, que faz essa análise, essa revisão sistemática, né, sobre a plataforma GovBR e a evolução da maturidade da política do governo digital no Brasil. Tem o podcast com a Gabriela Lota, que ela fala sobre essas questões que eu estava comentando aqui, e sobre algumas questões a mais, então é bem interessante. Aqui tem o link para os 10 passos da transformação digital em estados e municípios lá, do material do Gov também. E aqui eu trouxe dois documentos que estão justamente avaliando ali a relação, né, da plataforma, né, como as pessoas estão percebendo e dando feedback sobre isso. Também tem os relatórios da OCDE de regulação, normas técnicas, estão pensando na tecnologia digital, e aqui tem a referência do livro do Rogers. Eu não coloquei o livro dele aqui só porque ele, né, tem copyright fechado, mas é para caso alguém tenha interesse queira ver mais a respeito. E aqui também tem mais algumas. Aqui é o relatório da OCDE também de 2023 sobre as habilidades que eles preveem que são interessantes, né, em relação ao pessoal que está atuando na área de transformação digital, de inovação digital. E uma conferência também, só que infelizmente está sem legenda essa conferência, mas uma conferência também que fala sobre esse documento de 2023. E aqui foi uma referência de filme, não sei se vocês já conhecem O Menino que Descobriu o Vento, mas ele fala muito dessa perspectiva do desenvolvimento tecnológico a partir da necessidade, né, das dificuldades, às vezes, de implementação. Fala muito sobre discussão com a educação. Também é um filme que tem bastante leituras possíveis ali, né, sobre o que acontece. Então, fica também como um extra ali, caso vocês tenham interesse de ver, para pensar a partir de uma... Eu gosto de trazer mídias, assim, que eu acho que é interessante a gente não ficar só no texto também. Textos são muito bons, mas é gostoso a gente fazer essas... Somos hipermediáticos hoje em dia, então é bom a gente fazer essas conexões. Alguém tinha levantado a mão aqui, acho que foi Rafael, né? Isso, professor. Boa noite. Eu estava dando uma olhada aí na plataforma, na parte de lançamento de notas, que eu vi essas 8 perguntas aí, daí eu fui dar uma olhada por curiosidade. Daí na minha aba parece que eu estou com uma tarefa atrasada há 2 anos e 34 dias. Daí eu dei uma olhada, são aquelas 8 perguntas, eu fiquei em dúvida, será que é para entregar, mas não tem nenhum canto para anexar aqui? Aí eu fui dar uma olhada e estava lá 2 anos e 34 dias que eu estou com a tarefa atrasada. Eu queria... Eu vou conversar com o professor Ricardo, que eu não conheço a plataforma também, o letramento digital. Mas para ver como eles funcionam, ele disse que ele ia liberar lá para o pessoal poder responder. Eu não sei exatamente como funciona, que daqui do meu acesso eu não estou vendo, eu não sei onde é que fica ainda a parte de ver a entrega que vocês fazem. Mas deve ter dado alguma discrepância ali de sistêmica em relação à data. Essa tarefa foi passada na semana passada. A minha ideia era que vocês fossem fazendo durante a semana. Como a gente ainda está pegando, qualquer coisa eu converso lá com o professor Ricardo e daí não tem problema. Vocês podem ir entregando essas atividades até das livres, daí fica mais tranquilo para todo mundo, deve ter tempo para também se organizar, né? Fica ok para vocês se a gente fizer a entrega tudo junto no final? O que vocês preferem? Acho que sim, professora. Os professores têm costumado deixar 1 ou 2 semanas depois que terminam as lives ali para, né, tem feito dessa forma, assim, até para quem não conseguiu assistir a última aula, alguma coisa assim, daí tem um tempinho para correr atrás ali e conseguir entregar, né? Eu acho que tá para todo mundo essa questão das notas, tá? Porque era 20 de julho de 22 a data da entrega na plataforma. Talvez esteja, não sei se foi da turma anterior, mas talvez esteja puxando alguma outra. Mas então tá, gente. Então fica assim, vocês vão entregando, vão desenvolvendo, né, as atividades, qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato ali. E a gente vai conversando. Que mais? E daí vocês vão, enfim, tem até 2 semanas depois da disciplina, por mim, tranquilo, assim, a ideia é só que vocês consigam interagir ali com o material e consigam ir desenvolvendo em algum grau ali as atividades que são mais reflexivas, para a gente ir pensando, assim, a respeito. Pode falar, Rafael. Em relação à entrega,
Normalmente na plataforma, nessa parte de Flink, ficava uma aba para a gente anexar a atividade. Daí são as 8 perguntas, eu não tenho nenhum canto para anexar elas. É por e-mail, alguma coisa? Beleza. Eu vou ver com o rapaz que subiu o conteúdo para mim, como é que faz para deixar esse campo aí para anexo, então. Obrigado. Beleza, obrigado vocês por me avisarem, porque realmente eu estou conhecendo o sistema agora, então eu não sabia como é que estava. Deixa eu terminar. Então, daí a atividade dessa semana, eu deixei aqui o GovBR, para quem não conhece, né, explorar ali, né, a ideia seria que vocês anotem percepções suas sobre a plataforma, né, levando em consideração isso que a gente tem pensado sobre tecnologia, sobre acesso, para a gente começar a ir desenvolvendo meio que esse olhar de design no sentido de, né, avaliar como é que está, avaliar o que dá para melhorar, esse tipo de coisa. Não só como usuário, né, mas como projetista também. Ou como estrategista, né, pensando ali as soluções e tudo mais. Também deixei o site da OCDE, da IPEA e da INAP, caso, por exemplo, eu quero pensar, sei lá, saúde, ou sei lá, quero pensar mobilidade urbana, são lugares onde dá para a gente ali pesquisar conteúdos ou pesquisar relatórios, né, que às vezes até de outros países, tem bastante conteúdo, principalmente da OCDE ali, vários relatórios, vários documentos, várias aplicações de framework, aplicações em situações específicas. Então, tem bastante conteúdo que pode ser interessante da solução que vocês estão querendo explorar. E daí, a partir do texto da leitura obrigatória, a ideia é fazer uma análise preliminar. Assim, tem uma página, não precisa se delongar muito, de como você percebe que o cenário atual brasileiro ele interage com esse tópico que você está pensando da transformação que você escreveu no post-it, né? Sei lá, você está pensando em segurança, né? Como é que você acha que isso vai interagir com o que está sendo colocado no Brasil em relação, né, a esses avanços em governo digital? Então, é mais para a gente ir exercitando, assim, né, essa interação entre esses tópicos e tudo mais. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, então a entrega fica agendada assim, até 2 semanas depois da última live daí. Acho que é isso. Isso tem mais dúvidas. teria uma data prevista, professora? Deixa eu ver, que a nossa última live acontece dia 12, se eu não estou enganada. Dia 29, hoje é dia 22, tem mais 3, 29, 5 e 12. Deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem. Isso, Então, fica até... Vamos colocar uma data aqui, então, para ficar um pouquinho melhor. Dia 12 fica até o dia 26 de setembro, pode ser? Dia 30, professora, pode ser dia 30? Dia 30, então tá, vamos pro dia 30. Obrigado, professora. Obrigado. Nada. Vamos até dia 30, segunda-feira, última segunda-feira do mês. Mas fiquem tranquilos, assim, a ideia é, assim, eu gosto de pensar atividades que façam sentido para o cotidiano de vocês, né? Então, por isso que eu comentei, pensem em uma transformação de algo que vocês queiram, que tem algo a ver com a atuação profissional que vocês têm, algo a ver com pesquisa que vocês estejam desenvolvendo, né? Enfim, algo que seja... Eu não gosto de trabalhar, assim, algo que seja muito abstrato, assim, já imagine algo. Não, pensem em alguma coisa que faz sentido na realidade de vocês. E daí vamos vendo como que isso interage ali, né, com as atividades, né? Se não fizer muito sentido, né, algum tipo de pergunta ali, algum tipo de análise, a gente pode ir conversando, trocando ideias, assim. Fiquem tranquilos em relação a isso. Assim. A ideia é ajudar, a atividade é ajudar a fixar os conceitos mesmo, assim, não ser uma coisa para ser chata ou muito complicada, assim, de fazer. Mas é isso, gente. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Se não, vocês estão liberados por hoje. Conseguimos fechar no horário. Acho que é isso, professor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, obrigada, gente.